Fala pessoal, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Essa é a nossa última aula sobre o sistema porta-hipofisário, né? Nessa aula nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o eixo da prolactina, esse hormônio essencial para a fisiologia feminina, certo? Então vamos para a aula. Aqui eu quero chamar um pouquinho mais a atenção de cada um de nós, né? Nós, porque eu me incluo também nesse meio acadêmico de medicina, né? Porque a gente vai ter duas fundamentações. É o eixo diferentão, digamos assim. Duas fundamentações, sendo elas, né, uma fundamentação atual do eixo e uma fundamentação tradicional. Eu vou começar pela fundamentação atual. Perfeito? Então vamos lá. Essa fundamentação seria basicamente o que as literaturas mais atuais, né, estão expondo aí do eixo da prolactina, de como ela seria sintetizada, de como ela iria parar na corrente sanguínea e de como ela iria agir. Essa fundamentação atual, ela vai compreender o PRH, né? Ainda não está aceita completamente aí, né, em toda a comunidade acadêmica internacional, nesse meio científico, só que ela existe sim. Algumas literaturas já incluem, né, o PRH, que ele seria um hormônio, né, um hormônio precursor a nível hipotalâmico. Então, o hipotálamo iria produzir e secretar o PRH, e esse PRH, estando presente na adenopófise, ele iria estimular a adenopófise a produzir e secretar a prolactina. A prolactina, por sua vez, caindo na nossa corrente sanguínea, né, ela iria atuar diretamente na glândula mamária, ou melhor, nas glândulas mamárias, fazendo aí, né, estimulando com que as glândulas mamárias, né, produzam leite. Então, prolactina está associada diretamente com a produção do leite materno. Perfeito? Por fim, gente, vale ressaltar também que essa foi a fundamentação mais atual. Só que a gente tem a fundamentação tradicional, que eu tenho certeza que você já leu aí nas principais literaturas, né, nos principais artigos acadêmicos aí, que seria a fundamentação que vai compreender um tripé de fatores. Que fatores seriam esses? A gravidez, a lactação, né, o período lá de amamentação, e a ação de estrogênios. Então, as literaturas, o que é mais aceito no meio acadêmico atual é que a gravidez associada com a lactação, associada com a ação de estrogênios, né, esses três fatores iriam estimular a adenopófise a produzir e secretar prolactina. Tá certo? A partir daí, obviamente, tudo que a gente já estudou na nossa fundamentação anterior iria acontecer. Prolactina estando presente na corrente sanguínea, ela iria estimular a produção de leite materno lá nas glândulas mamárias. Vale ressaltar que aqui, nessa fundamentação, digamos assim, tradicional, né, que a gravidez, a lactação, desculpa, e a produção de estrogênios iria favorecer o surto da prolactina. Que surto seria esse? E assim, já afirmo para vocês que os autores colocam surto de prolactina. É porque, nesse caso, a prolactina iria ser produzida em até 20 vezes mais do que ela já estava sendo produzida. Então, aqui a gente vai ter um aumento de produção de prolactina pela adenopófise em até 20 vezes mais. Vale também ressaltar que a gente vai ter uma substância que vai inibir a produção e a consequente secreção de prolactina, que seria a dopamina. A dopamina está a nível hipotalâmico, né? E ela vai, no caso, atuar aí em um feedback negativo de alça curta. Então, a gente tem uma retroalimentação negativa de alça curta, sendo aí, né, efetivada pela dopamina. A dopamina vai inibir a produção e a consequente secreção da prolactina. Uma observação importantíssima, pessoal, também, é que nós, enquanto alunos, a gente costuma associar algumas letras ou alguns termos para facilitar o nosso estudo no dia a dia. Afinal de contas, é muita coisa, realmente, né? E nós, na maioria das vezes, costumamos dizer que, se tratando de eixos hipotalâmicos hipofisários, todo hormônio que tivesse R, né, na sua sigla, seria um hormônio precursor, ou seja, um hormônio hipotalâmico. E não é isso que acontece aqui, né? Porque a gente tem lá o CRH, a gente tem o GNRH, a gente tem o TRH, né? Que são aqueles outros hormônios dos outros eixos que a gente conhece. Então, se viu o R no nome,
é um hormônio hipotalâmico, só que isso não acontece aqui. Nesse caso da prolactina, a gente também conhece prolactina com a sigla PRL. Então a gente não pode se confundir quanto a isso, tá certo? PRL é prolactina, ou seja, um hormônio hipofisário, mais especificamente adeno hipofisário. Perfeito, pessoal? Então a nossa aula fica por aqui. Na próxima aula, né, dessa playlist temática aí de fisiologia, nós vamos começar a estudar os hormônios da neurohipófise. Espero por vocês e conto também com o apoio de cada um de vocês. Abraço e até a próxima.